Olá, Margaridas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Margaridas. Pra quem não viu, esses dias o TikTok parou porque uma mano resolveu postar um vídeo aí. Ela está chorando, ajoelhada aos pés do marido dela. E tava escrito que é assim que um marido que caiu no engano do adultério se arrepende e volta pra casa. E todo mundo chocado, indignado, fazendo vídeo, comentando que falta de amor próprio, que absurdo, inaceitável. Tenho certeza que as pessoas que estão comentando isso não cresceram, não foram criadas na igreja. Porque quem foi criado na igreja sabe que isso é rotina e jamais ficaria escandalizado com isso. É um caso desse de manhã, um de tarde, um de noite, sem contar com a madrugada. O discurso de que, haja o que houver, mulher, continue orando para que Deus restaure sua família, é de lei. É toda a igreja, tá? Não importa o que o seu marido fez. Se ele te traiu 75 vezes, se ele pegou sua mãe, sua irmã, sua filha, você tem que orar, tem que botar o joelho no chão, a cara no pó, tem que jejuar, tem que subir o monte por esse Jurandir, digo, pra Deus restaurar sua família. Amém. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no início, muitas pessoas estão criticando essa mulher por ter voltado pro homem que botou chifres nela. Então, eu aqui como cristã, acredito que tenho o dever de explicar que o vídeo do início tá errado. Na igreja é comum nós vermos certas situações, inclusive de pessoas que adulteraram, voltaram atrás, pediram perdão e voltaram aos seus casamentos. E isso sim é motivo de felicidade. Por quê? Porque a pessoa reconheceu o seu erro e está disposta a não errar mais. Não quer dizer que anula o fato do que a pessoa que foi traída sentiu e a confiança se quebrou. É um processo difícil de restauração de confiança e restauração do relacionamento dos dois. Porém, se isso é feito com Deus, é para a glória dele. E sim, nós cristãos apoiamos esse tipo de atitude. Porém, nós não devemos normalizar certas coisas que ela citou no vídeo mais à frente, falando sobre violência, falando sobre maridos que são sem jeito com suas esposas, que são grossos, que chegam a cometer a violência e outras coisas mais. No meio cristão, o casamento não é só um papel, não é só um acordo, não é só uma festa bonita pra gente encher a pança. O casamento, no meio cristão e de acordo com a Bíblia, não é só uma união física, mas também de alma. Eu fui vendo outros vídeos de pessoas criticando essa mulher por ter aceitado o seu marido novamente e me deixou muito irritada e muito incomodada com a forma que as pessoas veem o casamento hoje em dia. É como se fosse nada, além de ser uma forma lícita de muitos cristãos poderem ter as relações, para as outras, até para nós cristãos mesmo, se tornou uma palhaçada. Por quê? Eu vi outro vídeo de uma moça falando sobre como os jovens de hoje em dia, principalmente os jovens cristãos, veem o casamento como um Deus. A gente vive a nossa vida para casar. A gente faz do casamento um ídolo. Quem nunca ouviu um jovem falando assim: eu quero muito que Jesus volte, mas se ele voltar depois que eu casar, é melhor. Depois da lua de mel também é melhor. Muitas pessoas estão fazendo do casamento algo muito físico, carnal, e não algo espiritual, feito para a glória de Deus. E esse vídeo em si me irritou mais por ela dizer ser uma ex-cristã, uma ex-crente, onde ela fala que na igreja é normal você ver esse tipo de coisa, eles normalizam muita coisa. E não é verdade, gente. Porém, a igreja não está isenta disso, porque somos humanos. A nossa carne muitas vezes fala mais alto do que o espírito. E é essa atitude que empobrece o nosso povo, empobrece o nosso evangelho. E é o que está acontecendo com as igrejas de hoje em dia. Os jovens querem mais saber de namorar, casar, ter relações, muitas vezes nem querem ter filhos. Enquanto outros que estão buscando são taxados de: nossa, você é muito devagar, você é muito lerdo.
E vocês vão me ver falando muito sobre relacionamento aqui, porque eu acredito que é uma área muito doente na nossa igreja hoje em dia. As pessoas não instruem mais os jovens sobre o sexo, que é só no casamento. As pessoas não instruem mais os jovens sobre ter um relacionamento, um namoro santo. As pessoas não instruem mais os jovens que antes de você namorar, você precisa ser completo e cheio em Deus. Não precisa de uma outra pessoa para completar você. Você não é uma panela sem tampa. Você não é um pote sem tampa para você ter que procurar uma tampa para você. Não é assim. Você tem que ser um copo transbordante. E a pessoa que chegar na sua vida, ela vai agregar mais. Ou seja, ela vai transbordar mais o seu copo de água cheio. Você não tem que ser um copo meio cheio para ele ir lá e completar a água do copo. Então as pessoas estão ensinando, não estão ensinando o certo. Estão deixando de ensinar. Então, estão criando famílias doentes. A prova são as crianças que estão sendo geradas hoje em dia. Crianças que são viciadas em telefone, crianças que ficam transformadas porque não tem um telefone à mão, porque não tem internet no lugar onde elas estão. Crianças que não brincam mais na lama, não voltam para casa com o pescoço sujo de tanta sujeira, de tanta coisa que fez durante a tarde. Ninguém mais quer saber disso, né? E eu, como uma jovem que foi criada assim, brincando no mato, correndo a tarde toda, voltando só 6 horas da tarde, suja até o último fio de cabelo. Aproveitei a minha infância e aproveitei até depois da minha infância. Eu juro, gente, eu brinquei de boneca até os meus 15 anos. Eu parei de brincar, assim, de correr com os meus amigos quando eu tinha uns 18, mais ou menos. Então eu vivi muito bem a minha infância. Inclusive eu acho até que eu sou um pouco criança muitas vezes, mas acredito que essa seja uma das minhas qualidades. É uma das coisas que eu gosto em mim, às vezes, de ser mais criança em algumas coisas, né? Então, o que eu quero passar para vocês que estão assistindo, mesmo sendo poucas pessoas, mesmo sendo só 26 pessoas que me assistem, mas mesmo sendo essas pessoas, eu quero que vocês entendam que eu, como uma jovem que está vivendo esse mundo cheio de tecnologia, cheio de coisas novas a todo minuto, eu quero transformar minha geração em uma geração que seja espelho para as outras, não que seja um exemplo de não fazer. Algo que tem me chocado muito é a forma como as pessoas estão pintando os relacionamentos com os pais, com o namorado, com filhos. É sempre um mimimi, uma desculpa atrás da outra para não fazer o que deve. Qual é a desculpa de um pai que não cria o filho do jeito certo? Eu não vou deixar o meu filho passar pelo que eu passei. Tudo que eu tive na minha infância eu vou dar para meu filho. A criança se torna uma pessoa insuportável, um monstro, não consegue respeitar ninguém, não consegue viver em sociedade, ele não consegue aceitar nãos porque é uma criança frustrada, porque só recebeu sim a vida inteira e no primeiro não que ela receber, ela vai se tornar uma pessoa frustrada, violenta e altamente perigosa para se viver em sociedade. Qual é a desculpa de um filho que não respeita os pais e não agradece pelo que eles fazem? É a mesma desculpa de antes, porque o pai deu tudo e fez tudo o que ele tinha que fazer para que ele não passasse pelo que ele passou. Ele vai se tornar um adulto frustrado. E aí o que vai acontecer? Ele vai criar mais filhos e vai criar mais adultos frustrados e vai ficar esse ciclo vicioso de frustração. Então, quando eu vejo os relacionamentos sendo quebrados, isso já é um plano do anticristo. Ele já está quebrando a coisa que faz uma sociedade saudável ficar estável. São bases familiares. Agora, homem casa com homem, mulher casa com mulher, tá casando até com bicho agora, com hologramas, no Japão já tem isso, de casar com personagens de anime, é uma coisa muito bizarra também. E as pessoas não estão mais tendo filhos, porque o mundo está se tornando muito individualista. É muito mais do meu eu, é a minha felicidade, é a minha vida, é eu no centro de tudo. E tem pregadores pregando por aí dizendo: você é o centro de Jesus. Alguém entendeu a referência? Bom, você não é o centro de Jesus. E nunca vai ser, sem tudo informar. Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Porque Jesus é o centro de tudo. Ele não precisa da sua permissão para fazer o que ele precisa fazer. Ele não precisa da minha permissão. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus pode fazer qualquer coisa. Jesus tem a maior autoridade, mas ele também não passa a autoridade do Pai. O Espírito Santo também tem muito poder, mas ele não passa a autoridade do Filho e do Pai. E quem é você para se achar o centro de Jesus? Nada, assim como eu. Mas não venha com aquele evangelho que você não é nada, eu não sou nada, aquela coisa muito mimizenta também. Você não é nada no sentido de poder fazer, poder mudar, porque quem pode é Deus. Mas o que você pode fazer? Você pode propagar a verdade dele pelo mundo, pode falar sobre ele, pode ser como ele, pelo menos tentar. Então, você jovem, você mãe, você pai, você criança que estiver assistindo, entenda que quando alguém diz para você que você é o centro de Jesus, não aceite um evangelho desse. Evangelhos egocêntricos tornam a igreja arrogante e faz com que muitas dessas pessoas, como essa menina no começo do vídeo, se tornem pessoas traumatizadas com a igreja e comecem a odiar tudo que se refere a Jesus. Porque a igreja é doente, adoece a sociedade. E se a igreja estiver na UTI, quem vai ser o hospital onde as pessoas vão correr? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva, compartilhe. Um beijo para todas vocês.